Caríssimas e caríssimos alunos e alunas, professores e professoras da EBD Jovem, vamos para a lição 7. Rufem os tambores. Jezabel fazendo a diferença para o mal. Tenho certeza que essa é uma das lições mais esperadas de todo esse trimestre. O Reino do Norte, Israel, se destacou por ter sido governado por reis ímpios. Dentre estes reis, destaca-se o famoso rei Acabe. Tema de muitas pregações. Seu governo, apesar de militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria, movido por Jezabel, a mulher fenícia que se tornou sua esposa. A maldade desse casal é tão impressionante que os filhos dos reis dedicam pelo menos, que os livros dos reis dedicam pelo menos 8 capítulos. 1 Reis 16 ao 22 e 2 Reis 9 para contar sua história. Nessa lição veremos como é possível fazer a diferença para o mal e atrair para si a ira de Deus. Eu sou o professor Daniel Ramos e te convido a se inscrever em nosso canal. Primeiro tópico da lição: uma mulher com fé para o mal. Jezabel tinha uma origem fenícia, um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. O trabalho deles era com púrpura e lhes rendeu recurso e até fama. E há quem considere os fenícios como cananeus, devido não apenas às proximidades geográficas desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e na Palestina 2000 anos antes de Cristo. Eram pessoas que elegeram Baal como seu Deus e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé. Ela foi criada na cultura dos fenícios e a sua adoração a Baal certamente lhe foi ensinada desde a infância. Esta mentalidade de adoração a Baal seguiu os seus passos até a sua morte. Fiel ao culto a Baal, não hesitou em levar sua crença à terra de Israel. Ela não apenas levou consigo a fé em Baal, mas com essa fé, a idolatria a todo o reino do norte. Os fenícios, de onde Jezabel procedia, criam em deuses que existiam da mente de seus adoradores, mas que não eram de fato reais, como diz Deus a Jeremias. Houve uma nação que trocasse os seus deuses, posto não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Jeremias 2:11. Um caso excepcional ocorreu na terra de Jezabel, de uma Sidônia que creu no Deus de Israel. Por ocasião do ministério de Elias, Deus ordenou que ele fosse a Serepta, uma localidade dentro dos limites de Sidom, para ser sustentado por uma mulher viúva. A mulher recebeu Elias, deu-lhe de comer e viu o milagre da provisão em sua casa. Foi uma experiência e tanto, tendo em vista que ela havia sido ensinada a adorar e depender dos deuses cananeus e não do legítimo Deus de Israel. Bom, a influência de Jezabel na história de Israel, o Reino do Norte, é registrado na palavra de Deus por causa do casamento dela com o famoso rei Acabe. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho, né? Acabe, na sua filha Jezabel. Eu não sei se vocês vão te perdoar depois, mas enfim, são nomes belíssimos. Ele é descrito na Bíblia como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, é o campeão em pecado. 1 Reis 16:30. Acabe conseguiu superar dos reis que vieram antes dele toda a maldade que eles fizeram juntos. É dito que o rei Acabe andou nos pecados de Jeroboão. Esse homem era um valente operário nos tempos de Salomão e foi escolhido pelo Eterno para ser rei das tribos do norte. 1 Reis 11, 29 ao 36. Deus disse a ele por meio do profeta Aías que reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma e serás rei sobre Israel. 1 Reis 11, 37. Tal promessa era grandiosa,
Mas quando Jeroboão se tornou rei, se esqueceu da promessa de Deus e colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Ele convenceu o povo de que seria trabalhoso ir a Jerusalém adorar, e com esses bezerros inseriu as 10 tribos na idolatria. Ele também tomou sacerdotes, pessoas próximas que não eram da tribo de Levi, dos mais baixos dos povos. 1 Reis 13:33, eis aí um resultado de se esquecer daquilo que Deus prometeu. O Senhor nos chama para uma missão, mas cabe a nós andar de acordo, andar de acordo com o que Ele nos ordenou. Como se fosse pouco, Acabe se casou com Jezabel, a filha de um rei pagão. Jezabel influenciou fortemente um homem que já não temia o Senhor. Ele se casou sem consultar ao Eterno e fez isso com que seu reino se destacasse por maldade e pelo desvio do culto a Deus. Foi um casamento misto, apropriado para conflitos relacionados à fé. Faz diferença se casar dentro da vontade de Deus. Não dizemos com isso que o rei Acabe não tinha amor por Jezabel, não confunda as coisas. E sim que ele não consultou o Senhor para contrair aquele casamento. A influência de uma mulher na vida de seu esposo é determinante também para a sua história. Abre aspas. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis 21:25. Tem horas, irmãos, que os autores colocam até em paralelo a história de Jezabel, Eva, com Adão, Acabe. O deus Baal representado pela serpente. Então, tem hora que os autores na exegese costumam fazer isso. E é bem interessante essa teologia. O casamento misto pode ter a benção de Deus? O autor nos provoca com esse pensamento. A palavra de Deus mostra, por exemplo, a exemplo de Acabe e Jezabel, que a união sem a bênção de Deus geralmente conduz o casal e a família à idolatria ou a conflitos familiares completamente desnecessários. Vamos andar mais um pouco? Vamos para o próximo tópico desta lição relevantíssima. Segundo tópico, sua influência em Israel. Como já sabemos, o líder tem a capacidade de influenciar os seus liderados. Jezabel influenciou muito e negativamente a história de Israel quando se casou com Acabe, quando ela leva consigo o culto a Baal, e nós já falamos sobre tudo isso. O autor está um pouco repetitivo, mas é preciso nós frisarmos esses conceitos porque ele vai chegar a um denominador comum. Esse culto trazia o costume da prostituição cultural, pois Baal era considerado o deus da fertilidade e era tido por senhor entre os fenícios. A palavra Baal pode significar no Antigo Testamento possuidor, marido ou senhor. Esse termo passou a ser usado com o objetivo de designar o deus semítico da tempestade, tido por mais importante entre os cananeus e também deuses locais considerados responsáveis pela fertilidade e pelas colheitas. Era representado geralmente por um touro. Numa sociedade agrícola, a dependência dos elementos da natureza era primordial, e enquanto os hebreus eram ensinados a confiar em Deus, lhes mandava as chuvas e lhes dava garantias às colheitas. Os povos vizinhos criam nos Baalins e em Astarote, que aos olhos dos seus adoradores eram responsáveis por iniciar os processos que faziam a manutenção da vida. Semelhante à fertilização humana, era considerada uma espécie de fertilização mística na cultura fenícia. Os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elementos a prostituição cultural e a bebedeira. A quebra dos valores sexuais do casamento e a falta de discernimento trazida pela ingestão do vinho
mostrava bastante o tipo de comportamento a que seus adeptos estavam acostumados. Profetas desses deuses também apreciavam os sacrifícios. E num caso específico, no Monte Carmelo, os profetas de Baal chegaram a se cortar e derramar seu próprio sangue para que sua voz fosse ouvida pelo seu Deus. A própria Jezabel é descrita como uma pessoa que agia com prostituições e feitiçarias, segundo Reis 9:22. Quem não conhece a história de Elias desafiando os 450 profetas de Baal, né? É dito que Jezabel matou os profetas do Senhor, registrado em 1 Reis 18:4. Os profetas representavam um forte apelo ao retorno do culto ao verdadeiro Deus, e Jezabel não desejava concorrência. Ela ordenou a morte daqueles que eram porta-vozes do Eterno, mas a nação de Israel não podia ficar sem profetas. Ao matar grande parte dos profetas de Deus, Jezabel instituiu outros, os profetas de Baal. Eles corroboraram com as práticas dos fenícios e as suas profecias não vinham, evidentemente, do Espírito de Deus. Qualquer atividade tida por profeta que não exalte ao Eterno pode ser considerada. Não pode ser, aliás, vou repetir isso aqui porque é muito interessante. Qualquer atividade tida por profética que não exalte ao Eterno não pode ser considerada como sendo divinamente inspirado. Se eu puder fazer um acréscimo aqui, lembra do que Jesus disse em João. No Evangelho que escreveu João, o Espírito faz 3 coisas. Nos ensina a respeito de Jesus, faz-nos lembrar a respeito do que Jesus ensinou e glorifica a Jesus. Atenção para isso. A profecia é o fruto direto da revelação divina. Ela não advém de estudos, da leitura de um texto sagrado, da análise, de interpretação homilética, pois essas são atividades de intelecto humano. Ele retoma a lição passada. Não foi pela atividade intelectual humana que Samuel ungiu a Saul e a Davi como reis, que Elias confrontou Acabe e que José, pai de Jesus, teve as suas orientações que preservaram a vida do recém-nascido. Foram as orientações diretamente de Deus que fizeram a diferença entre a atividade do intelecto, fizeram a diferença sobre a atividade do intelecto humano. Perdoe, irmãos, eu estou muito gripado esses dias. Ou é gripe ou é alergia, uma coisa assim. Outro pecado cometido por Jezabel foi matar Nabote, o proprietário de uma vinha que ficava ao lado do palácio em Jezreel, desejando ter mais um pedaço de terra. Acabe quis negociar a terra onde Nabote e seus ancestrais plantavam as uvas e que ele recusou fazer tal negócio, ainda que fosse provavelmente mais proveitoso negociar com o rei. O que mais pesa nesse crime é o fato que Nabote foi morto por causa de um falso testemunho sob a acusação de que tinha blasfemado contra Deus, como se Jezabel se preocupasse com isso, né? Nabote havia respeitado o direito de manter a herança de sua família, mas foi acusado de ser blasfemo e por homens que tinham deixado de lado a fé no Deus eterno. Por isso que eu estou te falando, como se ela se preocupasse com blasfêmia contra Deus, já que a vida dela de pecado é uma blasfêmia contra o Senhor. Essa é uma das piores formas de acusação, quando uma pessoa é apontada como tendo pecado, justamente por um falso testemunho e com a premissa de se defender a Deus. 2 homens, filhos de Satanás, deram falso testemunho e Nabote foi apedrejado até morrer. Acabe, ao receber a notícia de que Nabote havia morrido, não se preocupou em saber as circunstâncias do ocorrido. Simplesmente levantou e foi se apropriar das terras do morto. Meu Deus! É claro que isso não acontece em nosso meio. Claro. Só uma coincidência. Bom, a carapuça está aí. Se couber, tenha dignidade de vestir. Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Tentou com Acabe destruir Elias. Um dos profetas mais representativos da antiga aliança é Elias. Ele foi usado por Deus de forma impetuosa,
realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus eterno em Israel. Lembra-se lá no Novo Testamento, né? Jesus é compreendido pelo povo como Elias. Isso é muito interessante. Ao encontrar-se com um mordomo chamado Obadias, homem temente, e que escondeu 100 profetas do Senhor e os manteve com pão e água, foi informado sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor. 1 Reis 18, verso 4 e também o capítulo 13. Tal informação não impediu que Elias obedecesse a Deus e fosse usado poderosamente. Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos pelo ministério de Elias, mas fazer descer fogo do céu, intervir na natureza impedindo chuva e se manter vivo quando caçado não foram eventos suficientes para que ela, Jezabel, pensasse que o Deus de Israel não poderia ser comparado, melhor dizendo, com qualquer outro Deus, preservando a vida do servo dele. Foi morta, segundo a palavra do Senhor. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem a Baal, matou os profetas do Senhor e também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Isso que a Bíblia registra, fora as outras cositas. Os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a morte dela 2 vezes. Elias disse, ela também cercava, e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. 1 Reis 21, 23. Cães na Bíblia, ou sobretudo na tradição judaica, é símbolo de imundícia, né? Na tradição judaica, viu, irmãos? Não confunda com a nossa tradição hoje, não. O lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição para a rainha de Israel. Olha que curioso. Ela arrumou um jeito para apropriar a terra de Jezreel e agora foi lá que ela morreu. A segunda vez que Deus falara dela é com Eliseu, quando vai ungir a Jeú como rei sobre o reino do norte. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. 2 Reis 9, verso 7. O julgamento divino, vamos falar um pouco sobre isso. Esse julgamento ainda levou um tempo para se cumprir, mas Deus não deixou passar as maldades de Jezabel sem justiçá-la. Cumpriu o que havia dito quando Jeú, que foi ungido por rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezreel e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação real. Findava-se, dessa forma, a vida da rainha feiticeira e prostituta de Israel. Nossa, que combinação bonita, né? Feiticeira e prostituta. Meu Jesus! Vamos atentar para o subsídio. A Bíblia é honesta a respeito da vida dos seus heróis, como também a respeito da vida daqueles que rejeitaram a Deus, os vilões. Alguns personagens da Bíblia descobriram o que Deus pode fazer com as suas falhas, quando se voltaram para Ele. Mas muitos não admitiram os seus erros, nem voltaram para Deus. Jezabel é a mulher mais perversa da Bíblia. Até mesmo usa seu nome como exemplo, de pessoas que rejeitaram a Deus completamente. Muitas mulheres pagãs casaram com maridos israelitas sem reconhecer o Deus que seus maridos adoraram. Elas trouxeram consigo suas religiões diversas, mas ninguém foi tão determinada como Jezabel para fazer com que toda a nação de Israel adorasse seus deuses pagãos. Para o profeta Elias, ela parecia ter conseguido. Ela achava que era o único ainda fiel a Deus. Até que o Senhor que disse que ainda havia 7.000 pessoas que não haviam deixado a verdadeira fé. O único sucesso notável de Jezabel foi contribuir para a causa da queda do reino do norte, a idolatria. Deus puniu as tribos do norte por sua idolatria. E isso a gente pode ver dentro do conceito de toda a história narrada pela Escritura. Todas as vezes que nós tiramos o Senhor do seu lugar e colocamos outras cositas
ocupando o lugar de Deus, ou seja, profanando o santuário de Deus, a queda é inevitável. Isso é comentário meu. Concluímos dizendo que Jezabel serviu a um falso Deus, influenciando Acabe para que o culto a Baal fosse o culto oficial de Israel e não trocou o seu Deus, mesmo vendo o Deus de Israel intervindo na natureza e operando milagres. Por causa da sua impiedade, foi julgada pelo Senhor e entrou para a história bíblica como exemplo a não ser seguido. Que é isso, caríssimos e caríssimas, amados e amadas jovens, nos sirva de lição. Servimos a um Deus vivo, professoras e professores. Não podemos substituir o eterno por algo que não tem valor algum, nem ser influenciado por aqueles que não têm compromisso com Deus. Deus os proteja, que Deus nos guarde, que Ele nos esconda nele mesmo. Amém.